Muito boa tarde, amados irmãos, irmãs, amigos e amigas, alunos, todos aqueles que têm de alguma maneira assistido esses vídeos, né, que têm visto aí o que nós temos falado aqui. Graças a Deus por esse espaço que a gente pode usar para falar da palavra de Deus. E essa é a nossa intenção aqui, né, levar a palavra de Deus a todos vocês. E vou pedir de novo, né, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva para a gente poder divulgar essa palavra para mais pessoas. Eu vou de vez em quando deixar na descrição dos vídeos o link da editora desses livros, né? Hoje nós continuaremos falando do nosso livro Daniel, o Destino do Governo Humano, do nosso amado irmão já falecido Dong Yulan, né? Apóstolo do ministério onde eu congrego, que tinha um sonho e que esse sonho continua conosco, e é o sonho do Senhor Jesus, de levar palavras de vida eterna às pessoas. Então, a nossa intenção aqui é fazer isso, levar essas palavras a vocês, que vocês possam divulgar para mais pessoas. Então, pedir para se inscrever aqui é porque tem mais facilidade de divulgar isso, tá bem? Nós não ganhamos nada com isso, nem queremos ganhar nada com isso. Nosso interesse é que vocês ganhem da palavra de Deus. Como a gente sempre fala, as referências bíblicas aqui na própria leitura, a gente vai lendo os subtítulos e os títulos, e vamos aí desenvolvendo o assunto, né? Então hoje o título é A Revelação do Governo Humano ao Longo das Eras. E a leitura bíblica, as leituras bíblicas, na verdade, Daniel 2, do versículo 1 ao 24, versículo 31 ao 35, versículo 46 ao 49. Então Daniel 2, tá bem? Daniel e seus 3 companheiros venceram na questão da comida sacrificada aos ídolos, que foi a lição terceira, né, o terceiro capítulo. E na questão do sustento. Isso não é algo fácil. Hoje também devemos vencer esses 2 itens. Todos precisamos ganhar o nosso pão, mas que isso não nos usurpe, de modo que não tenhamos tempo para Deus. Queremos ser alguém que serve ao Senhor. Queremos ser os que exercitam os dons na igreja, para que a graça de Deus aumente em nós e a nossa vida cresça. Se todo o nosso tempo estiver ocupado pelo trabalho, não poderemos servir na igreja. Há muitos irmãos envolvidos no serviço da igreja. Contudo, quando o mundo os atrai, oferecendo-lhes uma posição mais elevada e um salário melhor, isso se torna uma provação. Devem então fazer uma escolha. É como se estivessem entre os montes Gerizim e Ebal, os montes da bênção e da maldição. Deuteronômio 27, 12 e 13. Não sejamos enredados com a ansiedade pelo sustento. Essa é a artimanha de Satanás. Ele deseja usurpar todo o nosso tempo para que não sirvamos a Deus. Há alguns irmãos que, ao deparar com as ofertas de promoção e salário, rejeitam-nas, preferindo ter mais tempo para servir ao Senhor. Tais irmãos são, em especial, abençoados espiritualmente. Não gosto de ouvir os irmãos dizerem que não têm tempo de ir à reunião por estarem muito ocupados. Diante do tribunal de Cristo, não poderemos justificar-nos de que não podemos servi-lo por estarmos ocupados. O Senhor ajustará contas conosco. A primeira coisa que aprendemos do livro de Daniel é vencer a questão do nosso sustento. Se não passarmos por essa prova, como poderemos ser colocados numa fornalha de fogo ardente e não morrer queimados? Como poderemos ter o poder de nos deixar levar, lançar na cova dos leões e não sermos devorados? A primeira coisa que devemos vencer é a questão do sustento. Isso é uma grande prova. Se não conseguimos vencer na questão básica do nosso sustento, como podemos ser um vencedor? Ser um vencedor não é uma questão de doutrina, e sim de vencer de maneira prática no nosso viver. Reconheçamos a nossa fraqueza e digamos ao Senhor que queremos servi-lo, confiando unicamente na sua rica provisão para o nosso sustento. O sonho de Nabucodonosor. No capítulo 2 temos outra experiência de Daniel. Nabucodonosor teve um sonho, mas dele se esqueceu. Esse esquecimento proporcionou a Deus a oportunidade de demonstrar sua sabedoria por meio de Daniel. Daniel 2, dos versículos 1 ao 11. O rei chamou sábios, adivinhos e feiticeiros caldeus para adivinhar e interpretar o sonho.
Se o fizessem, receberiam muitas recompensas, senão seriam mortos. Entretanto, aqueles homens tentaram, mas não conseguiram. A revelação e a interpretação do sonho era algo impossível para o homem, mas não para Deus. Então, o rei se irou, enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Versículo 12. Incluindo Daniel e seus 3 companheiros. Isso era algo totalmente irracional, pois nenhum ser humano poderia conhecer e interpretar o sonho. Então o chefe da guarda, Arioque, saiu para matar os sábios de Babilônia. Daniel disse a Arioque: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Versículos 15 e 16. A oração de Daniel e seus companheiros. Daniel sabia que ninguém poderia interpretar o sonho se este não lhe fosse revelado. Então foi para casa e, junto com seus companheiros, fez algo muito precioso. Intercederam a Deus. Daniel não orou a Deus individualmente, orou junto com seus 3 companheiros. Esse princípio devemos aprender. Devemos orar junto com os que servem conosco. Na reunião de serviço, a ênfase não é discutir em como fazer certas coisas. O mais importante na reunião de serviço é a oração unânime dos irmãos. Não é a sua oração individual, mas a sua oração junto com os demais irmãos. Daniel não orou sozinho, porque precisava dos seus companheiros. Quando servimos na igreja, não nos julguemos capazes de todas as coisas. Talvez nos julguemos mais capazes que Moisés e mais eloquentes que Arão. Achamos que não precisamos de ninguém. Não. Nunca pensemos que os outros não estão à nossa altura. Precisamos de irmãos para orar. Assim fez Daniel. Ele estava acima dos seus companheiros. Tinha mais sabedoria e conhecimento do que eles, mas sentiu a necessidade de orar com eles. Deus revela o mistério. Os 4 companheiros pediram misericórdia ao Deus do céu para que lhes revelasse esse mistério a fim de que não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Versículo 19. Aleluia! Esse mistério foi revelado a Daniel mediante oração. Aqui vemos um princípio fundamental. A revelação de Deus vem mediante a oração. Paulo, em Efésios 1, orou pelos santos para que os olhos do coração deles fossem iluminados. A oração de Paulo era pela revelação do mistério da vontade de Deus aos santos. Um mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, e que agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Para a revelação de mistério, há necessidade de oração. Daniel bendiz a Deus. Daniel teve essa revelação, uma grande revelação sobre a economia de Deus, a respeito do destino das nações. Então Daniel bendisse o Deus do céu. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, e é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Versículos 20 a 23. Aqui temos um bom exemplo de como devemos orar. Primeiro intercedemos, depois bendizemos e por fim damos graças. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Devemos interceder, bendizer e agradecer. Daniel revela e interpreta o sonho. Daniel pediu para ser introduzido na presença do rei, para revelar-lhe o sonho. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas um Deus nos céus, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Versículos 26 a 28. A grande estátua. Afinal,
o sonho de Nabucodonosor foi revelado. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Versículos 31 a 35. O sonho foi declarado ao rei, e em seguida veio a interpretação. A interpretação. A estátua representa o governo humano, e cada parte dela representa os reinos fortes e destacados ao longo do tempo. Daniel não sabia dizer quais seriam os outros reinos, só sabia que a cabeça de ouro era Nabucodonosor, rei de Babilônia. O resto se referia aos reinos que ainda viriam. 70 anos depois, o Império Babilônico foi destruído pela Média Pérsia. Este reino não era tão opulento como o de Babilônia. Era formado de dois países, representados pelos dois braços, a Média e a Pérsia, que se uniram. Após isso, vem Alexandre o Grande, rei da Grécia. O Império da Grécia é representado pelo ventre e pelos quadris de bronze. Quando Alexandre saiu para guerrear, tinha apenas 20 anos. Em poucos anos conquistou todo o Império Persa, expandindo mais ainda. Mas durou pouco tempo e morreu aos 33 anos. Após sua morte, seu reino foi dividido em 4. Depois vem o Império Romano, representado pelas duas pernas de ferro. Mais tarde, o Império Romano se dividiu em 2, o Império Romano do Oriente e o do Ocidente. Fato representado pelas duas pernas. Os pés são parte de ferro, parte de barro, isto é, parte é forte e parte é fraca. É uma continuação do Império Romano. Hoje estamos na era dos pés, metade ferro, metade barro. O ferro representa um governo autoritário e o barro um governo fraco. Observando as nações hoje, notamos que todas estão numa situação de parte ferro, parte barro. Os dedos dos pés representam os 10 reinos, sob o domínio do anticristo, que surgirão nos últimos anos desta era. O reino eterno de Deus. Os reinos humanos foram descritos, mas além desses também foi revelado que um reino eterno apareceria. Mas no dia destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Versículo 44. Este é o reino eterno de Deus, o reino dos céus. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente. Certo é o sonho e a igreja. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Versículo 45. Essa pedra prefigura Cristo e a igreja, que pouco a pouco tornam-se uma grande montanha, enchendo toda a terra e introduzindo o reino eterno de Deus. Daniel e seus companheiros são exaltados. Após Daniel interpretar-lhe o sonho, Nabucodonosor se prostrou em terra perante ele e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos grandes presentes e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios de Babilônia. Versículos 47 e 48. A pedido de Daniel, constituiu o rei a seus 3 companheiros para que servissem juntamente com ele.
sobre os negócios da província de Babilônia. Versículo 49. Daniel não quis servir sozinho, lembrou-se de seus companheiros e pediu que o rei os pusesse com ele. Não podemos fazer as coisas isoladamente. Todos precisamos dos nossos companheiros. A igreja não é uma entidade individual. A igreja é corporativa. Num corpo, nenhum membro pode falar que não depende do outro. Mesmo o polegar precisa dos outros dedos para funcionar. Por isso, para ser vencedores, precisamos dos companheiros para servirmos juntos a Deus. Daniel venceu mais uma vez. Pôde revelar o mistério do governo humano ao longo das eras. O homem terreno por si só jamais poderia ter a visão. Foi o Deus do céu quem lhe deu a revelação. Louvado seja o Senhor. Esse capítulo é muito precioso, né, irmãos? Amigos, amigas, alunos e alunas. Tomara que vocês tenham aprendido algumas coisas sobre Daniel. Esse livro é espetacular, é um livro muito atual. Deus abençoe a todos. Um abraço.